Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Quero saudá-los com o lema desta semana que se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 3, onde nós lemos: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Queridos irmãos, essa passagem de Isaías capítulo 6, ela demonstra parte do poder, da glória do nosso Senhor, Criador de todas as coisas, mantenedor de tudo. E nós queremos meditar também hoje sobre um aspecto do poder de Deus, sobre a voz do Senhor. Com essas palavras eu quero saudar a todos. Queremos iniciar o nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, queremos te bendizer e te louvar pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade. Percebemos tudo isto ao nosso redor, no nosso dia a dia, mas mesmo assim não conseguimos mensurar o teu poder e a tua grandeza. Perdoa-nos por muitas vezes nos esquecermos disso e vivermos como se tu não estivesses aqui e não estivesses no controle de todas as coisas. Perdoe-nos por isso, ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes diante de Ti, também do nosso próximo. Abençoe este culto, a Tua palavra, fale aos nossos corações e mentes. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a voz do Senhor. Quais sentimentos te envolvem quando você ouve essa expressão, a voz do Senhor? De repente essa expressão já não lhe cause mais tanta sensação por causa do tempo em que nós vivemos, mas nem sempre foi assim. Ela já causou alegria, a voz do Senhor já causou conforto, acolhimento, prazer, mas também já causou desconforto, medo e até terror. Creio que inicialmente a primeira sensação que a voz do Senhor causou em nós seres humanos
foi conforto e alegria, acolhida, aquela voz gostosa de ouvir. Quem teve esse sentimento primeiro foi o casal Adão e Eva, porque eles tinham uma comunhão, uma intimidade com Deus, uma amizade. Por isso, sempre que eles ouviam a voz do Senhor, esse som, essa voz deveria causar alegria a este casal. Mas isso mudou. Mudou quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a única ordem, o único pedido que o Senhor fez para eles. O texto de Gênesis diz: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Gênesis 3, versículos 8 a 10. Quando Deus os chamou, eles estavam com medo, não se sentiam mais confortáveis e alegres na presença do Senhor. A voz do Senhor lhes causou constrangimento e medo. E a partir de então, a voz do Senhor, na maioria das vezes, causou espanto e medo no ser humano. Toda a criação ficou afetada pelo pecado. Todos temem a Deus, e um texto que expressa isso é o Salmo 29, no qual nós queremos meditar hoje. E diz o seguinte: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Concedam a glória e o poder, adorem o Senhor, pois Ele é poderoso. Sua voz é como o som de uma grande tempestade, que fascina pelo seu poder, mas como mencionamos antes, a voz do Senhor também nos causa espanto e medo. Percebemos na Bíblia várias tentativas do ser humano de expressar de alguma forma o poder e a glória do Senhor. Semana passada ouvimos no texto de Atos dos Apóstolos que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, no Pentecoste, todos ouviram um som muito alto, como o som de muitas águas. Em Apocalipse 19, João fala do som de uma grande multidão, de muita água, trovões. Sempre tentamos expressar o poder e a voz de Deus com aquilo que é mais assustador, impressionante, poderoso na criação. Mas temos que concordar que todos esses adjetivos são apenas o que nós conhecemos, e o poder de Deus é ilimitado.
está além do nosso conhecimento, da nossa compreensão. Nada pode ser comparado à sua majestade, que é o Criador de todas as coisas que conhecemos e as que não conhecemos. Alguns comentaristas afirmam que Davi deveria estar vendo ou lembrando de alguma tempestade que ele presenciou quando ele compôs esse salmo. E nesse momento ele convoca todos os seres celestiais a darem glória a Deus, a se dobrarem diante do Senhor Todo-Poderoso. Para o povo do Antigo Testamento, o poder, a voz de Deus era visto por meio de raios, trovões, de tempestades que caíam naquela região e formavam grandes enxurradas que iam levando tudo pela frente nos vales. Mas eles também percebiam que o poder de Deus não é apenas visto com os olhos. Eles afirmavam: podemos ouvir o poder de Deus na voz mais impressionante da criação, nos sons que a criação produz, como já mencionamos. Tudo isso servia como um chamado para lembrar e louvar o poder de Deus. Os cedros do Líbano eram conhecidos como a madeira mais forte. Eram altos, imponentes, e além disso eram adorados pelos povos cananeus. E mesmo essa madeira tão forte se dobrava diante da voz do Senhor, se quebrava, despedaçava. O Líbano é cercado por montanhas, e esses montes são comparados a bezerros que fogem saltando quando ouvem a voz do Senhor. A voz do Senhor é tão forte que ela é ouvida do sul ao norte do país de Israel. A natureza declara a glória de Deus. Os céus e a terra louvam o Senhor. O poder do Senhor é muito maior do que tudo que conhecemos na natureza. É realmente algo assustador. A voz do Senhor trouxe e traz tudo à existência, a partir do nada. Mas também abala as árvores, as montanhas. Por meio da voz do Senhor veio o dilúvio, que destruiu tudo na terra, mas preservou parte da criação, a família de Noé, que permaneceram e adoraram somente a Deus. Diante dessas coisas, Lutero, ao falar da voz de Deus, menciona que muitas pessoas iriam dizer que se soubesse onde estava a voz de Deus, eles iriam lá para ouvir, mas seu conselho é: não vão lá, não vão lá. Ninguém sobreviveria diante da voz de Deus. Por isso, no Antigo Testamento, percebemos sim que as pessoas tinham um certo fascínio, mas ao mesmo tempo temor e terror diante da voz de Deus, devido tanto poder. Por outro lado, no Novo Testamento, nós ouvimos outra coisa que nos traz outro sentimento. Ouvimos que a voz de Deus, ou sua palavra, se fez carne. Não somente isso, se fez carne e habitou entre nós. Cristo habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, de verdade. Deus estabeleceu sua voz entre nós, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que além de juízo e poder, nos falou também do seu amor
e da sua graça. O dilúvio é comparado com o batismo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 a 21, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Entendemos que temos a voz do Senhor por meio da sua palavra anunciada e visível na igreja, os sacramentos. Ele próprio fala através de sua palavra a nós. Mas a voz do Senhor ainda pode nos causar medo, especialmente quando nós estamos em pecado, quando nós desobedecemos ao Senhor. Não é assim? Quando estamos em pecado, não temos nem coragem de nos aproximar do Senhor em oração. Nos sentimos sujos, constrangidos, com vergonha, com medo, como Adão e Eva se sentiram. Nestes momentos, queridos irmãos, somos lembrados que fomos batizados. E em nosso batismo, o Senhor mesmo disse: Tu és meu filho amado, minha filha amada. Diante do medo, do constrangimento, do pecado, podemos nos lembrar que o Senhor nos acolhe, nos aceita quando nos apresentamos a Ele arrependidos e decididos a voltarmos para a sua presença e andarmos com Ele. A maneira como o Salmo termina mostra-nos que a força do Senhor nos ampara, nos mostra o caminho da salvação. E essa palavra é como um arco-íris depois do dilúvio, que nos mostra a aliança de Deus conosco, que nos enche de esperança. O poder e a glória do Senhor são dedicados à salvação e ao cuidado do seu povo. Como é bom ouvir isto! Se andamos com o Senhor em obediência, lhe prestamos culto e reverência com a nossa vida, em humildade, a sua voz nos é suave, aconchegante aos ouvidos. Ela nos traz consolo e paz. Mas se andamos longe do Senhor, a sua voz sempre nos causará incertezas e pânico. E enquanto aqueles que não temem ao Senhor e não o reconhecem como Senhor e Salvador ficam aterrorizados com seu poder, aqueles que o amam, se deixam guiar por Ele, são sustentados, animados, fortalecidos. Nós adoramos ao Senhor quando nos submetemos à sua vontade. Como você tem ouvido a voz do Senhor? Tudo vai depender da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Sendo assim, queridos irmãos, voltemo-nos para o Senhor, como fez o filho pródigo, e seremos acolhidos como ele foi pelo seu Pai, com um abraço gostoso, com um beijo. Assim o Senhor nos acolhe. E assim a sua voz chega aos nossos ouvidos, quando nos voltamos para Ele em arrependimento. Pensemos nisso, que o Senhor nos alcance sempre, com essa voz de amor e de acolhida.
Que assim seja. Amém. Eu convido a termos ainda uma palavra de oração. Vamos silenciar diante do nosso Senhor, clamar pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Vamos silenciar. Senhor amado, queremos te agradecer e te louvar, porque tu sempre nos acolhe. Vens ao nosso encontro. E quando nos arrependemos, quando nos voltamos para ti, a tua voz nos é suave, nos conforta e consola. Ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos para ti em humildade sempre, para ouvirmos essa voz. Clamamos a ti, Senhor, que continue cuidando de nossas famílias, dos nossos lares, da tua igreja espalhada pelo mundo. Fortaleça os teus filhos e filhas que dão testemunho de ti. Ajuda, Senhor, e orienta as lideranças pelo mundo afora, para que cuidem do teu povo com cuidado, com zelo, que não pensem somente em si mesmos. Queremos clamar, Senhor, pela vida do Zumar, que está internado com Covid. Restaura a saúde dele, cure-o. Pedimos, Senhor, pela vida do Ademir, pela sua restauração também. Proteja-o e guarde, Senhor, e dá com que ele logo fique bem, curado e restabelecido. Pedimos pela família Ian. Tenha misericórdia, Senhor, desta família que está enlutada. Ampara e sustenta cada um, que eles se sintam envolvidos no teu amor e na tua glória nesse tempo difícil. Proteja e guarde também as pessoas que estão em tratamento na nossa comunidade, na nossa cidade. Cuida da Rosália, cuida da Dona Frida, do Felipe, também da Arlete, da Dona Rita. Tenha misericórdia de cada um destes teus filhos e restabeleça a saúde deles, Pai. Tudo isso, querido Senhor, nós te pedimos e agradecemos. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos envolva e nos guarde hoje e sempre. Vamos na paz do Senhor. Amém.